Oi, gente, sempre volto, estou de volta. Terminei Flor de Lis, A Pastora do Diabo, e eu tenho muito que falar sobre o livro. Já terminei sobre esse livro, já terminei Suzane também, já fiz resenha sobre esse livro e é muito bom. É muito bom. A escrita de Ulysses Campbell, eu estou virando cadelinha de Ulysses Campbell. Eu quero ler até a lista de supermercado desse homem, aviso. Bora falar de Flor de Lis. Eu estava muito ansiosa para ler esse livro, para conhecer um pouco mais dessa pastora, para entender como ela conseguiu chegar aonde ela chegou, sendo uma mulher totalmente ignorante, totalmente sem estudo, sem nenhuma formação, e como eu tive raiva nesse livro. Cada virada de página eu senti uma raiva, uma. Ai, ai, como é que a burrice humana consegue levar uma pessoa tão longe? Essa mulher, ela recolhia crianças e vamos colocar aí crianças em perigo entre muitas aspas para deixar essas crianças em perigo dentro da casa delas sendo sofrendo todos os tipos de abu que vocês puderem imaginar, e ela recolhia essas crianças e dessa forma criou uma visibilidade tão grande que essa mulher vivia aparecendo em todos os programas de televisão locais, inclusive nacionais. Ela passou no Fantástico, passou na Ana Maria Braga, no programa da Xuxa, Roda Viva, passou na Record, no SBT, em todos os programas. E essa publicidade que eles davam a ela levou ela a cometer tanto crime, porque ela ficou cega pela vaidade. Então, assim, quanto mais ela aparecia na TV, mais ela recolhia criança, ela queria ter 20 crianças recolhidas, depois ela queria ter 30 crianças, ela chegou a ter quase 70 crianças, adolescentes recolhidos na casa dela, vivendo da forma mais cruel que se possa imaginar, ok? Então, vamos lá. Nesse intermeio de recolher criança, ela conheceu o marido, barra namorada, barra ex-genro, que foi também namorado da filha dela, o pastor, que eles se conheceram ainda, ela já tinha 30 anos, ele tinha 16, então, assim, eles foram duas almas que se encontraram, entendeu? Então, dessa forma, eles eram da Assembleia de Deus, ficaram muito tempo na Assembleia de Deus até eles decidirem construir a própria igreja deles, construir a própria é, ministério deles, que se chamou Ministério Flor de Lis. E como ela cantava muito bem, tinha uma voz muito bela, acho que ainda tem, né? Uma voz muito bela, ela começou a criar um grupo de música, crescer as suas músicas, e o pastor Anderson, que era marido dela, ajudou muito ela nesse momento a gravar uma fita, a divulgar essa fita, a reproduzir essa fita e vender essa fita nos cultos, e ele alavancou muito. Um determinado momento ele era a mão, o braço, a perna dela, todas as decisões passavam por ele, todas as, o planejamento do futuro tinha que passar por ele, o dinheiro, tudo ficava apenas com ele, e dessa forma foi se criando, acho que uma vontade de tirar ele da jogada, mas aí vem a coisa que me irritou demais. Por que que você não se divorcia? Por que que você não se separa? Porque separação seria pecado, seria muito feio para eles da igreja, mas tirar a vida de uma pessoa não é tão feio assim. Aí você imagina como eu passei raiva lendo esse livro. A gente já sabe como seria o final desse livro, a gente já acompanhei, vi um documentário da Flor de Lis também, assisti muitos textos, li muitos textos jornalísticos, assisti muito, mas quando você está lendo a parte dos arquivos da investigação, você fica, meu Deus do céu. Ela pegou os filhos burros dela para tirar a vida dele. Eles tentaram, durante um tempo, envenená-lo. Ele chegou a dar entrada algumas vezes no hospital, mas ele não morria. Então, um dos filhos dela comprou uma arma com o dinheiro que ela deu e deu aqueles tiros horrorosos no marido dela. Sim, sim, fizeram isso? Sim, sim. Gente, eu chamo filho burros dela porque eles chegaram a pesquisar no Google
barrapesada.com. Venenos fáceis de comprar, venenos que não deixam rastro. Ai, meu Deus do céu. Pois bora lá. Continuando. Então, eles chegam a isso de tirar a vida do pastor Anderson para ficar no controle de tudo. E só que o crime ainda quando ele está sendo enterrado, eles já recolhem o filho de Flor de Lis que deu os tiros, a polícia já tinha desvendado, já tinha, como ela, a Flor de Lis era uma deputada, ela tinha foro privilegiado, então demorou um bom tempo até ela perder o mandato para chegar a ser presa. Então, aí, por isso que demorou essa prisão da Flor de Lis. Teve o julgamento dela, todo mundo sabe que ela pegou 50 anos de prisão. Eu achei, na minha opinião, muito tempo para ela que não tirou, não fez. Mas meu marido me explicou que quem manda é pior do que quem tira a vida, porque é covarde ao ponto de nem chegar a fazer. Então, assim, ela, segundo o que eu li pelo julgamento, ela articulou tudo para que isso acontecesse. Então, ela foi um papel primordial, determinante para que esse crime, então, dependendo dela, isso não teria acontecido. Então, assim, é um livro muito bem escrito. É um livro, assim, e tudo que o Ulysses Campbell, os podcasts que ele vai, eu fico, assim, fascinada com a inteligência desse homem e de reunir tantos fatos. Ele colhe aqui várias histórias que permeiam a vida da Flor de Lis e torna o livro, assim, teve horas, como tem muito misticismo, muita coisa da religião, do candomblé, da umbanda, da evangélica, que a Flor de Lis misturava todas essas religiões com curas, falava muito do diabo, então assim, e realmente a igreja evangélica fala muito, muito, muito do diabo mesmo. Então aí tinha horas que eu estava achando que eu estava lendo um livro de Gabriel Garcia Marques, porque era tanto a mãe da Flor de Lis lá na favela Jacarezinho era chamada de bruxa, porque ela realizava cura, pregação, previa o futuro, coisas assim que você ficava, meu Deus, século XXI, na época século XX, o povo ainda acreditava nisso? Meu Deus, sim, acreditava e ainda acredita. Então aqui é Flor de Lis, de Ulysses Campbell. Agora eu vou começar o livro da Elise Matsunaga, que eu ganhei o box presente de aniversário. E eu já tô, eu já sei que eu vou favoritar, porque não tem como não favoritar os livros de Ulysses Campbell. E eu tô ansiosa para dizer, porque o da Elise é mais grosso do que o da Suzane e o da Flor de Lis. Então acho que tem muito mais coisa que vai ser revelado, que vou descobrir, que vai ser muito bom de ler.